E vem conferir a análise do quinto e último episódio da série The Idol. E chegou na HBO e na HBO Max o quinto e último episódio da série The Idol. E antes de eu entrar na análise do episódio em si, eu queria falar algo que eu deixei passar no episódio passado. Na verdade, foi uma falta de informação que eu trouxe no episódio passado e que eu vou completar essa informação agora. Quando eu fui fazer a análise do quarto episódio, eu falei que eu abri o IMDb e eu vi que a série tava falando que ia acabar em 5 episódios. Mas eu falei que eu achei aquilo super estranho, porque uma semana antes, quando eu tinha aberto o IMDb, tava falando que dentro da página a série ia acabar em 6 episódios. E se você procurar matérias antes da série estrear, vários lugares estão falando: vai estrear a série The Idol, a série do The Weeknd da HBO, que vai ser completa em 6 episódios. Você pode procurar qualquer matéria antes que está falando sobre isso. E eu fui procurar o que aconteceu para ir para 5 episódios, de uma semana para outra praticamente. O que aconteceu foi o seguinte: The Idol é uma série que é um grande fracasso. Ele é um fracasso de público, porque o público não tá gostando da série. Ele é um fracasso de crítica, porque a crítica tá massacrando a série. E a série também é um fracasso de audiência. Ela também não tá tendo muita audiência, nem na TV e nem em cliques na HBO Max. Dessa forma, quando você vê isso, você pensa: o que vai acontecer com essa série? Ela só vai ser cancelada. A HBO ficou tão brava com a situação da série que achou melhor encerrar a série antes. Então, realmente, era pra série acabar em 6 episódios. Mas os resultados, em todos os sentidos, foi tão ruim que eles acharam melhor tirar um episódio inteiro. E aí gera até aquele questionamento: se você tirou um episódio inteiro de uma série, ou tinha muita coisa inútil nesse episódio, ou a série realmente é uma bagunça completa, que não sabe para qual caminho narrativo ele vai seguir, então você pode tirar o que você quiser. E você tirar um episódio inteiro, apesar de eu achar que não ia melhorar a série, você sente a falta disso nesse episódio. Porque quando você tira um episódio inteiro, você vê que tem praticamente núcleos, desenvolvimento de personagens e alguns pontos importantes que você vê que tá faltando uma conclusão, tá faltando um fechamento. Você vê que parece que falta algo. E por que falta algo? Porque exatamente muitos elementos deveriam estar em todo esse episódio que foi cortado. O episódio provavelmente não seria bom, como nenhum episódio dessa série é boa, mas pelo menos iria completar algumas coisas que esse episódio deixou como aberto. Além disso, antes de entrar no episódio de vez, também queria destacar que essa semana eu vou trazer uma crítica da primeira temporada como um todo, onde eu vou abordar a série como um todo, vou trazer opiniões com a parte técnica da história dos personagens, e eu vou dar uma nota final para a temporada, que eu acredito que vai ser a última, porque não vai ter mais temporada depois dessa. Com a audiência, com tudo que está acontecendo, praticamente impossível ter mais temporadas. Mas agora entrando no episódio como um todo. Bom, esse episódio ele é terrível, mas assim como a série como um todo, ele engana em alguns pontos. Ele parece que ele vai entregar um pouco a mais do que o terrível que ele entrega, mas não é isso que acontece. A série tem vários momentos que ela passa a impressão que o roteirista dela, ele tá escrevendo aquele roteiro pensando: essa cena vai ser genial, esse diálogo que eu vou colocar aqui vai ser genial. E quando você vai ver na série, você percebe que o que você escreve no papel pode até funcionar, mas quando sai dele, nem sempre vai ter o mesmo resultado, porque aqui muita coisa parece ser super inteligente, parece que alguém que tá escrevendo é genial, mas na verdade só é brega ou mal feito. Eu queria começar falando do episódio como um todo, porque a Jocelyn, ela é uma personagem que a série quer passar que ela sofreu todos os 4 episódios, e nesse quinto episódio é praticamente o ressurgimento dela, porque a gente conhece a Jocelyn no primeiro episódio praticamente destruída, sem chão, onde todo mundo faz o que quiser com ela, e a partir daí ela foi sofrendo um episódio atrás do outro, e agora nesse episódio vai ser o ressurgimento dela, vai ser o renascimento dela, vai ser ela tendo controle da sua vida. E essa narrativa, se parar pra pensar, é super interessante. Se a série trabalhasse isso bem como um todo, seria interessante, mas a série não trabalhou. Então, a maioria dos plots e dos personagens mais fica incoerente essa narrativa do que realmente trabalha bem o que a série queria mostrar. Por exemplo, nesse episódio, a Jocelyn enfrenta o Tedros e praticamente rouba a família dele, no sentido de agora ela que manda neles, agora ela que vai controlar aquela família. Isso seria super interessante se a série conseguisse, primeiro, trabalhar isso nos outros episódios e trabalhar bem isso aqui. Mas nem nesse episódio eles conseguem trabalhar, porque os diálogos são muito ruins e algumas cenas são muito fracas. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo. O roteiro, ele até consegue ter essa ideia boa, mas na parte de desenvolver a ideia, na parte de como eles trabalham isso, aí incomoda bastante. Até no ponto de ela ir contra o Tedros e ninguém dali de um grupo de tão grande de pessoas ir contra ela, só simplesmente aceitar. Gera uma incoerência, gera um problema narrativo e uma ideia que parece ser super boa
não acaba sendo bem trabalhada. Inclusive, nessa parte tem uma coisa que, se, de novo, fosse bem trabalhada, até funcionaria na série, mas do jeito que foi feito também é muito ruim. Que seria o seguinte: a Jocelyn, ela poderia tirar o Tedros da casa dela quando ela quisesse. Se a série conseguisse trabalhar essa ideia boa de ela quer que ele saia da casa, ela não aguenta mais a presença dele, mas ela tá tão ligada a ele, no sentido de ela não consegue sair daquele abuso que ele faz com ela, que no ponto que quando ele realmente tira, ela não esquece ele, porque esse relacionamento abusivo acaba fazendo com que ela sofra com isso. E quando chegasse no final do episódio e o Tedros realmente aparecesse no palco, a sensação era essa: apesar de tudo, apesar dela ser uma pessoa melhor, ela ser mais evoluída, ela ter o controle da sua vida, ela ainda sofre com essas coisas. Isso poderia ser bem trabalhado. E a forma como eu tô falando é o que a série queria passar. Mas, de novo, a série não consegue passar isso. Toda hora que parece que ela quer que ele saia e ele não sai, parece que é uma discussão super boba. Porque ela poderia simplesmente mandar ele sair, mas ela não manda. E aí você fica: por que você não manda ele sair? Por que você não chama alguém pra tirar ele? Você é milionário, você pode só tirar ele da sua casa. Depois disso, tem várias outras cenas entre ele e ela que são pequenas briguinhas, que são vergonha ali absurda, no sentido de parece que são crianças brigando, parece que o roteirista não sabia escrever eles e não conseguia criar uma cena. Até parece que em alguns momentos só tá os dois numa sala cheia de gente e isso incomoda bastante. De novo, se eles trabalhassem essa ideia legal dessa dependência dela totalmente, até faria sentido. Mas no episódio passado, a Jocelyn dormiu com o Rob, dormiu com seu ex-namorado, que é o Rob, então você acredita que ela vai ter essa independência. Mas a partir daqui, ela ressurgiu por causa que uma outra menina, praticamente a amiga dela, que traiu ela, fez ela sofrer sobre isso, cria muita incoerência e parece ser um roteiro muito fraco. As desculpas, os motivos da narrativa existir são muito fracas, com assuntos tão pesados. Parece que são assuntos super pesados sendo trabalhados aqui, assuntos que você deveria trabalhar com um pouquinho mais de cuidado e a série simplesmente não liga. O roteiro não consegue trabalhar isso. Não consegue trabalhar bem os personagens, não consegue trabalhar bem as discussões, não consegue trabalhar bem as narrativas. É um episódio que, como um todo, acaba tendo todos esses problemas em questão de direção, em questão de montagem. A atuação também é bem problemática aqui, principalmente porque o The Weeknd não é ator. E até aí tudo bem, ele não tem uma obrigação de ser ator. Mas quando você coloca ele pra ser o protagonista da série, praticamente o vilão da série, ele precisa ser alguém que atua, alguém que passa um carisma ou um medo. E a atuação dele é muito ruim. Eu tinha esse medo no começo da série, que se tornou realidade, que quando ele tivesse que ter mais momentos dramáticos, mais momentos pesados na série, ele teria que atuar mais e ser mais presente, e ele não consegue de forma nenhuma. Ele realmente não funciona como ator aqui. Além disso, o episódio vai se desenrolando com várias músicas sendo cantadas. As músicas não são ruins, as pessoas que estão ali cantam muito bem, mas a cena, de novo, como ela é conduzida, como ela é apresentada, também me incomoda, porque eu não acho ela tão bem feita. E essa brincadeira de eles vão cantar uma música que vai mostrar o sentimento das pessoas que estão na sala, também não me agrada a forma como foi feito. Inclusive, eu acho que narrativamente seria muito mais interessante se eles cantassem o oposto do que eles estão sentindo. Eles só cantarem o que eles realmente estão sentindo, parece até algo bobo, e até brinca com aquela ideia de, no cinema e na série de TV, né, no audiovisual, é melhor você mostrar do que falar. Ali parece que o público, né, os diretores, os roteiristas, falam assim: eu não sei se o público tá entendendo o que a gente quer passar, então vamos fazer com que eles cantem para que o público entenda. É até uma forma de você chamar o público de burro. Então esse episódio como um todo, a montagem também não me agrada em vários momentos, algumas escolhas não me agradam, até, de novo, tem algumas soluções narrativas aqui que são revoltantes. Mas até aí, o episódio consegue pelo menos ter algumas coisas boas que a série como um todo não conseguia ter. Porque até tem um ritmo a certo ponto que é interessante, e o episódio conseguiu me prender, apesar de todos os problemas técnicos, problemas narrativos, até conseguiu me prender nesse... o que vai acontecer na próxima cena. Mas aí quando acaba essa parte mesmo, vai pro final do episódio, aí a série se desaba de vez. Porque quando chega pro final do episódio, eles têm que fechar todos os núcleos, porque a série vai acabar. Então, e aí o fechamento de todos os núcleos são muito ruins. Parece que um é pior que o outro. Aparece um personagem que tá se despedindo da Jocelyn, você fica completamente decepcionado. Aí uma personagem que tava conseguindo o seu contrato também não consegue, a conclusão dela é muito ruim. E é muito ruim porque a série não trabalhou bem ela e não trabalhou bem a narrativa dela. É como, por exemplo, a série, ela quis passar uma impressão quando ela termina com o contrato dessa personagem, que seria uma personagem que seria a nova Jocelyn, que era para o público pensar assim: ainda bem que essa personagem se deu mal, porque ela quis enganar a Jocelyn. Mas a série trabalha tão mal a personagem da Jocelyn que ela é uma personagem revoltante e não tem como você gostar dela. Assim como não tem
como você gostar do Tedros. Então, a partir daí, você não sente feliz por a outra personagem perder o seu contrato. Você sente nada, porque você não sente nada por ela, que quase não teve participação na série, e não sente nada nem pelo Tedros, nem pela Jocelyn, que são muito mal trabalhados na série como um todo. E aí tem o final, que é a Jocelyn e o Tedros em cima do palco, que aí é um final pra falar assim, realmente é um tapa na cara do público, realmente não renovem a série, porque a gente não sabe fazer série. Porque esse episódio como um todo é ruim, mas esse final é um catástrofe como um todo. A forma como fecha os arcos e como fecha a série é algo revoltante. É algo que você pensa, como alguém achou que seria uma boa ideia? Foi o que eu falei lá no começo dessa análise, desse episódio. É como se alguém que tá escrevendo o roteiro, ele achasse que ele é um gênio, ele achasse que é alguém que realmente entende muito o que tá fazendo, no sentido de, tudo que eu vou fazer aqui vai dar super certo. Ele nem pergunta uma opinião pra outra pessoa de tanta certeza que ele acha que o roteiro dele é super bom. E quando você chega no final, você percebe que nada daquilo encaixou muito bem. Eu acho que até um final digno pra série, pra ser bem sincero. É um final revoltante em certos pontos? Sim. Ele condiz com a série? Condiz, porque o final é terrível, de uma das piores séries que eu já vi na minha vida. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do final da série The Idol? Você acha que a série merecia ter uma nova temporada? Ou assim como eu, você tá agradecendo que a série acabou? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.